Amigos do Bate-Bola Esportes, hoje estamos em Santo Antônio de Lisboa para falar dos clubes mais tradicionais do futebol amador catarinense. O Avante de Santo Antônio de Lisboa, e quando se fala em Avante, fala-se em Edinaldo Lisboa, o Feijão. Prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola Esportes. Um prazer é todo meu, Sandro. É muito bom poder falar de Avante, poder falar de futebol amador e estar participando com esse teu público amigo do futebol amador aqui da Grande Florianópolis. Bom, Feijão, vamos falar de Feijão, que é o mais conhecido do futebol amador. O Avante vai completar 69 anos agora no mês de março, né? E fundado em 1947. Fala um pouco dessa fundação do Avante, como é que surgiu a equipe do Avante aqui em Santo Antônio de Lisboa. Bom, Sandro, falar de Avante, eu costumo ter muita propriedade e até orgulho de poder contar um pouco da história dessa maravilhosa entidade, a qual hoje, com muito orgulho, eu também presido. O Avante foi fundado em 1947, exatamente no dia 30 de março de 1947, quando então, na época, todas as comunidades eram desprovidas de áreas de lazer ou de qualquer outro tipo de diversão que não fosse o futebol comunitário, futebol feito pelas comunidades, com as pessoas da comunidade. E na época, então, um grupo de amigos, é lógico que sempre existia uma junção motivada por qualquer tipo de iniciativa. Algumas eram políticas, outras porque pescavam junto, trabalhavam junto, mas sempre havia uma motivação. Aí esse grupo de amigos resolveu então fundar um clube de futebol. E assim sendo, juntaram-se, na época, organizaram todo o evento de fundação e a parte jurídica também. E nisso nasceu o Avante Futebol Clube, que mais tarde tornou-se Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Avante, que existe até hoje. A partir de 1947, aqui mesmo, nessa sede onde nós estamos, nesse local, aqui foi então construído, ou feito, na época pelo pessoal, o primeiro campo de futebol do Avante, onde hoje encontra-se a Praça de Esportes do Avante. É lógico que num terreno bem menor, na época alugado do proprietário, derrubaram muito espinheiro, foi na base da picareta, da foice e tirando espinheiro para poder fazer daquela área um pasto limpo, colocando duas traves e fazendo um campo de futebol. E ali o Avante, vamos dizer, tornou-se uma equipe de ponta, já na época da sua fundação, porque tinha facilidade, porque os dois principais fundadores, o seu Altino de Altino Cabral e o meu avô, o Arnaldo de Lisboa, eles eram funcionários públicos, trabalhavam no centro da cidade e tinham uma facilidade de trazer alguns jogadores, já naquela época, e jogadores que tinham passagem na época pela liga de então, com aqueles clubes, jogando naqueles times famosos da região, do campo da liga, ali no Adolfo Conner, né? Isso, ali tinha muitas equipes de futebol boas, né? Além de Avaí e Figueirense, tinham equipes ali que disputavam o Citadino naquela época e tinham bons jogadores de futebol. E o Avante conseguiu trazer alguns daqueles jogadores e formou sua equipe. E essa equipe, que a princípio foi formada por pessoas aqui da comunidade da época, nós guardamos com muito orgulho a foto da primeira equipe de futebol do Avante, em 1947. E esse time, então, com mais alguns reforços, começou a trajetória de conquistas do Avante. Mais tarde, é lógico, aí cresceu o futebol dentro da comunidade, o pessoal a comunidade realmente se integrava, porque não existia outra opção, como eu já disse. Durante a semana era trabalhar os seus afazeres domésticos, ou de cada um aí fazendo aquilo que deveria fazer, e no domingo era campo de futebol. Então,
para quem tinha tempo, jogava bola domingo de manhã à noite, né? E durante a semana ia para a roça, para a pesca, essas coisas todas. E é muito lógico que isso trazia público ao campo, a comunidade vinha, mesmo sendo só amistoso ou os tradicionais festivais esportivos. E assim sendo, o Avante foi crescendo, foi se organizando, aquelas pessoas foram se organizando no sentido de construir uma sede. O Avante comprou mais tarde essa área que tem hoje aqui, 18 mil metros quadrados, e tudo por força de muito empenho desses fundadores e do pessoal daquela época que realmente fazia do Avante, do seu futebol, dos seus grandes bailes, memoráveis bailes, porque depois da série pronta, o Avante tornou-se uma referência também, não só aqui no lado norte da ilha, como na cidade, com os seus bailes, né? Os soareses, os antigos soareses, as bandas, os músicos que eram contratados para tocar as famosas datas festivas, como baile de Natal, baile de Ano Novo, baile de Páscoa, baile do Dia das Mães, baile do Dia dos Pais. Aqui tinha a festa do Divino, que sempre tinha baile. Então, todas as datas festivas eram comemoradas com bailes. E isso ajudou muito no crescimento do Avante. Quando então, em 1970, a diretoria da época, o Avante foi fazer um jogo em Nova Trento contra o Humaitá. E o Avante tinha aqui o seu campinho acanhado, né? Campinho de futebol acanhado, tal, um time bom, time vencedor, a comunidade empenhada, empolgada, porque era o principal atrativo da comunidade, era jogo do futebol do Avante, e como eu disse, bailes. A diretoria da época, com muitos fundadores ainda na diretoria, quando deparou-se com o estádio na época de Nova Trento, no Humaitá, ele disse, por que nós não podemos fazer um estádio igual? E daí começou uma nova luta. Exatamente em 1970, depois daquele jogo, o Avante organizou-se, criou uma espécie de venda de títulos patrimoniais, uma promoção de venda de títulos. Criou seu título patrimonial, lançou a venda de título patrimonial com o único objetivo de construir o seu estádio de futebol. E assim sendo, Sandra, foram 10 anos de muita luta. Por quê? Porque na época desprovido de recursos, dependia-se de muita coisa. Dependia-se do governo do estado poder ter uma máquina, um antigo DR. O tratorista do DR, hoje ele está de folga, ele pode ir com a máquina lá, derrubar uns eucaliptos, derrubar uns espinheiros, essas coisas todas, cortar um pouco do barranco, porque era cercado com morro. Foram indo. Nisso veio a construção da SC 401. E a construção da SC 401 necessitava de muito aterro. Foi então que muitas máquinas do estado vinham buscar barro aqui, onde é o estádio do Avante. Cortaram, dá para ver hoje com aquele barranco ali cortado. E em troca desse aterro, o Avante pedia a terraplanagem do espaço. E isso levou nada mais, nada menos para construir o estádio, levou 10 anos. 10 anos. Até a última etapa, que foi a colocação dos alambrados e o plantio de grama. Essa eu também tive a honra de participar disso aí, plantando grama. Nós plantávamos grama em mudas. Colhíamos muda na beira da estrada, na beira do caminho, para plantar no campo do Avante. E isso era um empenho de todo mundo, muita gente, um trabalho voluntário, final de semana, vim plantar grama, molhar, essas coisas todas. E aí foram esses 10 anos de trabalho, até que em junho de 1980, o Avante finalmente inaugurou o seu estádio de futebol, que aqui está hoje, estádio Deputado Henrique de Arruda Ramos. Você chegou no Avante, que a gente estava conversando, em 1980, né? Bem na época que foi inaugurado o estádio, isso? Bom, eu nasci... Na diretoria, eu digo, né?
Eu nasci em Santo Antônio e costumo dizer que eu tenho meus pés atolados em Santo Antônio de Lisboa. E eu praticamente nasci dentro do Avante, né? Porque eu era criança, guri pequeno, meus avós, meus pais, meus tios me levavam em todos os jogos, em todas as atividades do Avante. Como eu disse, a atividade do Avante era uma coisa, quase que uma obrigação de toda a comunidade, não só da comunidade de Santo Antônio, como de todas as comunidades vizinhas, né? A comunidade do João Paulo, a comunidade de Itacuruvi, do Saco Grande ali, hoje as pessoas que estão na faixa dos seus 70 anos, casados, podem ter certeza, namoraram no Avante, namoraram nos bares do Avante, né? Tiveram início do seu namoro nos bares do Avante. E então agregou-se muitas pessoas nesse empenho. E o Avante, então, com o seu campo de futebol inaugurado, em 1980, foi quando eu entrei na diretoria do Avante. Oficialmente passei a fazer parte da diretoria do Avante e de lá para cá não sei mais. Né? O Feijão não jogou bola no Avante? Joguei, claro, era só que faltava. Mas eu tive problema de saúde e com 26 anos, né, com contusão, 26 anos eu tive que parar de jogar futebol. Porque normalmente quem assina a diretoria ou quem vai à frente dos clubes é porque teve algum problema, ou seja, no joelho, né? E acaba largando o futebol dentro das 4 linhas, né? Mas fica por fora administrando, né? Ou então não jogava nada, que nem eu, né? Então daí fica não joga nada. Como o Alberto Rocha, a gente conversou com ele há algum tempo atrás, e não deu sequência na carreira no gramado, porque também teve problema de joelho e acabou assumindo a função de diretor e depois de técnico, né? Isso é desculpa do Rui. O Rui sempre tem desculpa do joelho. Bom, Feijão, falamos aí da conquista fora do gramado, né, do Avante, mas após a construção do estádio Henrique de Arruda Ramos, né, o Avante começou a disputar campeonatos aí na grande Florianópolis, até então não existia ligas, né, e campeonatos que reunia São José, Florianópolis, Palhoça, Iguaçu, Tijucas, a Copa Arizona, o Avante também jogou, Copa Dreher, né? Pois então, Sandro, a partir de 1980, então, com o seu estádio próprio, o Avante passou a ter uma equipe de futebol, depois de 10 anos parado, apesar de que em 75, se eu não me engano, 75, 76, o Avante formou a sua equipe e disputou a Copa Arizona, Copa Dreher. E a partir então de 1980, o Avante passou formou a sua equipe com mais consistência, né? Bons nomes a partir dessa data vieram para o Avante, jogaram muitos anos no Avante, pessoas muito ligadas à comunidade. E assim então, em 1987, nós recebemos o convite para disputar o campeonato do Norte da Ilha, que na época era um campeonato totalmente, vamos dizer assim, mobilizador, era uma coisa de louco, apesar de não ter estrutura nenhuma, tinha campos, eu me lembro porque eu joguei esse campeonato também, tinha campos que a trava era de bambuaçu. Era um roça de, sei lá, um vassoural que foi tirado da vassoura e simplesmente cheio de buraco, com a trava de bambuaçu, com a rede de pesca. Era um mundo sem quase nenhuma estrutura. O único estádio que tinha no campeonato de 87 era o do Avante. Né? E era cômico, porque tinha equipes que chegavam aqui, eu me lembro muito bem, não vou falar o nome, mas tinha equipes que chegavam aqui, o pessoal da torcida ficava xingando muito, porque tinha uma cerca que atrapalhava para ver o jogo, que era um alambrado. Né? Então, isso era cômico, a gente ria e tal, aquilo vai fazer o quê? Era a circunstância da época, né? E desse campeonato de 1987, mas ele era muito disputado, com bons jogadores, bons valores. Jurerê tinha uma equipe fortíssima, Ponta das Canas. Meu Deus, eram equipes assim que buscavam jogadores no centro da cidade, das equipes fortes da época. E o Avante era, é claro, o mais visado de todos, né? O Avante era o mais visado de todos. Mas com tudo isso, o campeonato seguiu-se, o Avante foi o primeiro e até então o único campeão invicto da competição de 1987. E devido a uma falta de estrutura foi quando o Avante resolveu, então, ingressar na Federação Catarinense de Futebol, coisa que o Avante já havia disputado, mas em 1972, o campeonato da Federação. Em 1988 nós ingressamos na Federação e fomos disputar o campeonato regional da segunda divisão.
Esse campeonato envolvia todos os municípios da Grande Florianópolis, equipe de todos os municípios da Grande Florianópolis. E a nata do futebol amador estava na primeira divisão. Mas o Avante também foi forte. Em 1988 ganhou o título. Em 89, então, o Avante chegou na elite do futebol amador da Grande Florianópolis. Com todo respeito à Interliga, toda coisa, mas era uma competição bem demorada. Eram 20 clubes que disputavam, e entre os quais tinha Portuguesa do Pantanal, Ajax, Saldanha da Gama, o América de Barreiros, o Palmeiras do Roçado, a forte equipe da Indil, lá de Biguaçu. Eram equipes muito tradicionais e um campeonato fortíssimo, né? Então o Avante, o Nevada era uma equipe muito boa mesmo. E o Avante, em 89, decidindo o título com a Indil, foi campeão também. Em 1990, foi criada a Liga de São José. E alguns clubes, a maioria dos clubes que disputavam o regional eram da região de São José, de Palhoça, de Biguaçu e Antônio Carlos. Esses clubes passaram a fazer parte da Liga de São José, entre os quais Moré, e São Pedro de Alcântara, a região lá de Antônio Carlos também, Estrela Azul. Essas equipes passaram a fazer parte da Liga de São José. E o Barco de Biguaçu veio então em 91 disputar o campeonato de Florianópolis. Em 91, o Barco de Biguaçu disputou o campeonato de Florianópolis. Em 90, com a criação da Liga de São José. Aí em 90, o campeonato de Florianópolis foi criado. Teve o acréscimo foi quando veio pela primeira vez o Bangu, Canto do Rio, Bandeirantes, né? E era um campeonato fortíssimo também, muito forte. Em 90 o Avante sagrou-se campeão também da competição. Em 91, já com a participação do BAC no campeonato de Florianópolis, o Avante também novamente repetiu o título. Então, era uma equipe praticamente formada por valores que até hoje deixam muita saudade no futebol amador, eu digo da grande Florianópolis inteira, porque hoje você fala em futebol amador, todo mundo conhece aqueles jogadores que jogavam no Avante, porque também jogaram em outras equipes e que foram praticamente criados aqui, entende? Dentro da estrutura do Avante, conheceram o futebol amador dentro da estrutura do Avante. E até hoje eles se reúnem de vez em quando para vir fazer a festa dos amigos, os lendários. Eles têm um grupo chamado Lendários do Avante, que até hoje fazem suas festas, seu churrasco de confraternização aqui no campo do Avante, para realmente relembrar essa fase áurea que teve o clube, que foi no final dos anos 80, anos 90, né? E depois, daí para frente, o Avante tornou-se sempre uma equipe de ponta, uma equipe visada, uma equipe que pode não conquistar o título, mas está sempre ali chegando, buscando uma colocação boa numa competição, não se entregando nunca para qualquer coisa, para qualquer adversidade, e muito pelo contrário, fazendo sempre ser dignificado e honrado o nome dessa entidade, né? Isso na categoria profissional e de todas as categorias de base também que hoje tem no Avante, que a gente vê o trabalho abnegado das comissões técnicas que aqui trabalham, do pessoal que coordena. São pessoas muito abnegadas e com toda a dificuldade que se tem hoje para fazer o futebol amador, com toda a legislação que às vezes não nos é pertinente por problemas até vamos dizer, de incoerências jurídicas que existem na competição ou nas competições, mas a gente está sempre trabalhando em função de que haja uma competição forte, que haja um campeonato organizado e que o Avante possa estar presente em todas elas, mas resguardando sempre os bons princípios morais que requerem e exigem uma competição. E assim, Sandro,
dos anos 90 em diante, Vamos dar uma parada, depois a gente vamos até 90, daqui a pouco a gente dá sequência de 90 até 2016, ano em que o Avante completa 69 anos de fundação. A gente já volta.